Que Deus abençoe grandemente e poderosamente a sua vida, em nome do Senhor Jesus, a paz Brasil. Sejam muitos bem-vindos, ao nosso canal do YouTube. Hoje estaremos realizando o estudo da armadura de Deus, direto aqui pelo nosso canal do YouTube. E você é o nosso convidado todo especial a estar participando conosco, É um prazer poder receber você aqui, é um prazer poder estar junto com você, e eu tenho certeza que através desse estudo, Deus ele vai abençoar grandemente e poderosamente a sua vida em nome do Senhor Jesus, tá bom? Aproveitando que você está conosco, se você ainda não assistiu às outras partes do nosso estudo, a primeira parte, e a segunda, você pode, aqui mesmo pelo canal do YouTube, você pode acessar as nossas primeiras pregações do estudo da armadura e você pode acompanhar aquilo que Deus revelou ao nosso coração e a gente pode transmitir para vocês, tá bom? Então aqui no nosso canal do YouTube você vai poder acompanhar também as primeiras participações, as primeiras pregações do estudo da armadura de Deus, tá? Esse estudo, pessoal, nós estamos realizando toda quinta-feira e ele está sendo realizado baseado no livro de Efésios, no capítulo 6, aonde fala a respeito da armadura de Deus. Aqui em Efésios 6, no versículo de número 13, Efésios 6, 13, diz assim, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Então, aqui nós temos aqui já os dois primeiros tópicos que nós tivemos já do estudo da armadura de Deus, tá? Que foi o cingir ou o cinto da verdade. Foi o primeiro tópico que nós aqui estudamos, tá? Depois nós falávamos aqui a respeito da couraça da justiça, que foi o segundo tópico que nós realizamos na última semana. E hoje nós vamos falar do terceiro tópico, que é esse daqui, Aqui, tá aqui, Então eu tô me arrumando aqui, que é justamente aqui, pode deixar o tópico aí, calçai os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Então nós vamos falar hoje sobre a sandália do Evangelho da Paz, Lembrando que esse estudo, pessoal, nós estamos fazendo e por que falamos sobre a armadura? O livro de Efésios, ele foi escrito pelo apóstolo Paulo, foi uma carta que Paulo enviou para o povo de Éfeso, e Paulo, então, ele usou um soldado, ele quis exemplificar para o povo, para os cristãos daquela época, como era uma vida cristã, usando justamente o soldado, porque, principalmente ali, Éfeso era dominado pelo Império Romano, então era muito comum ver ali os soldados naquele local. E Paulo, inspirado por Deus, ele mostrou, usando a figura de um soldado romano, como é a vida de um cristão, a vida espiritual. Então, falávamos aqui já sobre o cinto da verdade, couraça da justiça, e hoje vamos abordar esse terceiro assunto, que é calçar as sandálias com a preparação do Evangelho da Paz. Eu estava até comentando aqui antes de entrar aqui ao vivo com a pastora Fabiana, uma coisa interessante que Deus me deu nesta noite. Eu já preguei várias vezes essa palavra, já inclusive até fizemos o estudo, E Deus me trouxe hoje aqui algo interessante, uma revelação muito interessante, que daqui a pouquinho eu vou trazer para vocês, tá bom? Mas eu quero começar com vocês, usando o texto de Marcos 16:15, Marcos 16:15, nós temos uma orientação do próprio Senhor Jesus, no Evangelho de São Marcos, no capítulo 16 e no versículo de número 15. O próprio Senhor Jesus nos dá uma direção.
E ele fala o quê? E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor Jesus lhe deu uma ordem. Essa ordem foi dada aos discípulos logo após a ressurreição de Cristo e antes da sua ascensão aos céus, antes de Jesus ser elevado às alturas, ele deu essa ordem. Na verdade, isso aí foi um dos últimos mandamentos que Jesus deu aos seus discípulos. Uma das últimas ordens que Jesus deu aos seus discípulos foi: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Uma coisa interessante é que eu sempre digo o seguinte: repare que Jesus fala pregar o evangelho a toda criatura, tá? E então esse texto nos mostra que todo ser humano, todo homem, toda mulher é uma criatura de Deus. Existe um ditado aí que o pessoal fala: todo mundo é filho de Deus. Não, a Bíblia não está falando que todo mundo é filho de Deus. O próprio Jesus, ele disse que nós somos criatura. Todos nós, todo ser humano, ele é uma criatura de Deus, tá? Filho de Deus é aquele que aceita ao Senhor Jesus como seu Salvador e que vive no caminho do Senhor, tá? Então, aí a gente já vai começar. O que é calçar o Evangelho com a preparação do Evangelho? Olha que coisa interessante. Qual é a parte do nosso corpo que nos conduz? Qual é a parte do nosso corpo que nos sustenta? Qual é a parte do nosso corpo que nos direciona a um caminho? São os nossos pés. Os nossos pés, eles são responsáveis por sustentar o nosso corpo. Os nossos pés são responsáveis para nos conduzir para frente ou para trás. Os nossos pés, eles é que nos conduzem a um caminho ou ao outro, ao norte, ao sul, enfim, são os nossos pés. Os nossos pés, eles são responsáveis para nos levar a um destino, tá? Então, quando a Bíblia fala que nós temos que calçar o Evangelho com a preparação do Evangelho da paz, nós então devemos entender que a pessoa que ela verdadeiramente ela ama a Deus, a pessoa que ela quer verdadeiramente seguir a Cristo, ela tem que, a partir daquele momento que ela teve um encontro com Deus, ela vai ter que passar a levar uma vida, ela vai ter que passar a andar de conformidade não com aquilo que ela acha, não com aquilo que ela pensa ser o correto, mas com aquilo que a palavra de Deus nos orienta, tá? A pessoa de Deus, ela não pode ser dirigida pelo achismo, né? Sabe? Porque existem muitas doutrinas, existem muitos, como é que eu vou dizer para você? Existem muitos conceitos no mundo, principalmente no mundo atual, baseado no achismo. Ah, eu acho, mas não é assim, né? Até a gente vai estudar, se não me engano, no próximo estudo, nós vamos falar sobre a fé. E a pessoa que ela vive do achismo, ela não está agradando a Deus. Ela não está agradando a Deus, tá? Ah, mas eu acho, Não. O homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que viver baseado naquilo que a palavra de Deus orienta. Você vê que é uma coisa tão importante, a pessoa está com a vida dela alicerçada na palavra de Deus, que quando a Bíblia fala que quando Moisés morreu, antes dele morrer, ele passou o cajado dele para Josué. Quando Moisés morreu, Josué, então, ele entrou numa depressão profunda, porque ele pensou: meu Deus, agora que Moisés morreu, o que vai ser de mim? E lá no livro de Josué, no capítulo 1, né, logo no início ali do livro de Josué, a Bíblia fala justamente que Josué, ele estava prostrado. Josué estava prostrado. Então Deus, ele teve que se apresentar para Josué, Deus teve que se apresentar para Josué para poder animá-lo,
para poder encorajá-lo, né? E no versículo 7, Deus fala uma coisa muito bacana de Josué capítulo 1, versículo 7, né? Vou aproveitar que a pastora Fabiana está com a gente aqui, e aí eu vou pedir para a pastora Fabiana ler com a gente esse versículo aí, né? De Josué capítulo 1, versículo 7, e para poder participar com a gente aí, né? Boa noite, pastora, paz. Como é que a senhora está, pastora Fabiana? Boa noite, a paz a todos, né? A mais um item desse estudo tão abençoado que nos leva para conhecer mais a palavra do Senhor, né? Então vamos ler aqui? Interessante que eu abri a Bíblia, caiu bem em Josué, no capítulo tá vendo, certinho, pastora? no capítulo 1. Pastor. O capítulo 1, versículo 7. 7. Vamos lá, pastora. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Olha que bacana. Então você perceba que Deus animando Josué, tá? Como é que Deus animou a Josué? Né? Deus falou assim, Josué, não temas. Seja forte, Josué. Seja corajoso. E aí Deus enfatiza, né? Põe um versículo para mim aí, ó. Deus enfatiza isso daí para Josué, né? Ó, seja muito corajoso, tá? Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Quer dizer, ô Josué, sabe como é que você vai fazer esse povo vencer os adversários? Josué, sabe como é que você vai vencer os seus inimigos? Se você tiver o cuidado de guardar, de observar toda a lei que o meu servo Moisés. Aí ele fala assim, ó, não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. O que é? Né? Não saia do caminho, tá? Não saia do caminho. Ô Josué, olha, eu estou mandando você ir para cá, ó. Esse é o caminho, Josué. Então é aqui que você vai. Não quero que você se desvie para a direita, não quero que você... Não, você vai seguir esse caminho, né? Isso é você calçar a sandália com a preparação do evangelho. Calçar a sandália da preparação do evangelho é você viver aquilo que a palavra de Deus ela manda você fazer. E muitas vezes, nós podemos dizer que praticamente em todas as vezes, tá? O caminho que o mundo vai te oferecer vai ser justamente oposto àquilo que Deus fala. Você pode ter certeza que na maioria das vezes, 90%, 99% das vezes que você estiver diante de uma situação, de um problema nesse mundo, o caminho que vão te oferecer é um caminho totalmente diferente do evangelho, tá? O que diferencia um cristão das demais pessoas? Tá? Por exemplo, Jesus, pastora, na época que Jesus estava aqui na forma humana, Jesus ele era muito combatido, vamos dizer assim, pelos religiosos, porque na época do Senhor Jesus, os religiosos eles se destacavam pelas suas vestimentas, né? As roupas dele. Na época de Jesus, os religiosos não se sentavam à mesa para comer, os pecadores. Eles não podiam frequentar lugares aonde os pecadores frequentavam. Eles não podiam entrar na casa dos pecadores, eles não podiam aceitar pecadores na casa deles. Era uma doutrina, tá, que foi criada pelo homem. Então, por que Jesus era muito questionado? Por que Jesus ele sempre foi questionado pelos religiosos? Porque Jesus fazia coisas que a lei dos homens, né, orientava a não fazer. Mas o que a Bíblia orientava? O que a lei do nosso Deus dizia, falava? Então, o que levou os religiosos na época de Jesus a terem raiva, ódio dele, é porque Jesus seguia aquilo que a palavra de Deus falava, não o que as doutrinas humanas defendiam. Então Jesus muitas vezes foi questionado, quer dizer, como é que pode? Quando Jesus, por exemplo, ele aceitou
aceitou ter os seus pés lavados, né, por aquela mulher que foi pega na prática do pecado, né, na prática do adultério. Quando Maria estava ali lavando os pés de Jesus, os homens pensavam, meu Deus, como é que esse homem permite que uma mulher dessa venha lavar os seus pés? Uma pecadora? Quer dizer, eles só enxergavam o que aquela mulher tinha cometido, mas eles não conseguiam ver que aquela mulher, a partir do momento que Jesus entrou na vida dela, ela passou a ser uma nova mulher. Então, o que é calçar os pés com a preparação do evangelho? A partir do momento que a pessoa recebe a palavra, então ela passa a ter uma nova vida. Não uma vida segundo o mundo, mas uma vida segundo a palavra de Deus. Então, calçar o evangelho, calçar os pés com a preparação do evangelho, é você passar a ter uma vida diferente, baseada naquilo que a palavra de Deus ela nos orienta a viver. Não é isso? Então, quer dizer, a grande diferença de Jesus dos religiosos da época dele é que Jesus vivia o que a palavra orientava. E o que a gente observa hoje em dia? Que as pessoas, muitas vezes, elas não estão preocupadas com aquilo que a palavra fala, orienta, mas ela está preocupada em viver aquilo que o mundo diz que é certo ou errado. Sim, e a gente lendo a Bíblia, a gente vê que o nosso Senhor Jesus, ele quebrou muito protocolo, né? Ele quebrou, tá enroscando aqui, quebrou muito protocolo, porque por isso que ele foi até crucificado, né? Justamente por isso. Porque ele não seguiu os padrões do homem. Porque ele não seguiu os padrões religiosos, né? Aqueles padrões de fariseus, padrões de hipócritas. Hoje está difícil a pronúncia. Então, por isso que Jesus ele pagou o preço, ele foi crucificado. Porque ele veio nos trazer o verdadeiro amor, né? Quando a gente lê os evangelhos, a gente vê como que Jesus se comportava ali diante daquelas pessoas que viviam em pecado, né? Maria Madalena e outros mais, né? Aliás, os próprios discípulos, né? Os próprios discípulos de Jesus, se você for analisar, né? Poxa, como é que ele recrutou pescadores, ele recrutou um cobrador de impostos, que era Mateus, que era né? bem sanguíneo, que era bem violento. Aí você vê, o pessoal olhava, meu Deus, como é que esse homem, ele pode se intitular filho de Deus tendo pessoas, não sabe nem escolher as pessoas. Exatamente, quer dizer, então tudo era fora daquilo que as pessoas tinham como que era correto, né? Porque a verdade é essa, porque passa anos, entra ano, sai ano, e o mundo ele sempre vai formando um certo ensinamento, uma certa doutrina, né? E as pessoas acabam ficando cegas por causa disso. Eu vejo, por exemplo, né? Outro dia eu fui abordado por uma pessoa na igreja e a pessoa ela me falou assim, bispo, eu não gostava dos crentes, eu não gostava de igreja porque eu aprendi que os crentes não gostam de homossexuais. Eu não gostava dos crentes porque crente, né, na minha ideia, na minha cabeça, crente não gosta de lésbicas. E eu expliquei para a pessoa, falei assim, olha, vem cá, alguma vez você viu uma pessoa, um homossexual ou uma lésbica ser colocado para fora da igreja? Eu, né, já são quase 30 anos que eu prego o evangelho, são quase 30 anos. E em várias igrejas que eu passei, eu já tive muitas pessoas que frequentaram as minhas reuniões que eram homossexuais e lésbicas. Eu já passei por várias igrejas aonde tinham lésbicas e homossexuais participando das minhas reuniões. E eu nunca coloquei essas pessoas para fora das minhas reuniões, jamais, e nunca vou colocar, né? Agora, aí é que a pessoa não entende. Tá? Lógico que a gente respeita a todos, amamos a todos, tá? E quer dizer, a vida da pessoa, cada um tem a sua vida e a pessoa ela tem um direito, né, de fazer o que ela acha que é certo.
Agora, eu não posso, tá? Eu como um pregador da palavra de Deus, eu não posso passar a mão sobre a cabeça de uma pessoa que está em pecado, eu não posso aceitar o pecado da pessoa, tá? Como a gente sempre fala, né? Deus, ele ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Então, Deus, ele ama o homossexual, só que o homossexualismo é pecado. Deus, ele ama a lésbica, só que o lesbianismo é pecado. Então, agora a gente vai jogar a pessoa? Não. Tem muita gente que está na igreja que bebe, tem muita gente que está na igreja que fuma, tem muita gente que está na igreja que usa drogas, tem muita gente que está na igreja e pratica a prostituição, tem muita gente dentro da igreja praticando adultério. Essa pessoa vai ser jogada? Essa pessoa vai ser tirada da igreja? Não, claro que não. Agora, ela tem que ter a consciência, aí é onde está aqui, peraí, eu tenho que calçar as sandálias, eu tenho que vestir as sandálias da preparação do evangelho. Peraí, o que a palavra de Deus ela fala sobre o pecado do homossexualismo? O que a Bíblia fala sobre a pessoa viver na prática dos vícios? Espera aí, a pessoa que pratica tal coisa não herdará o reino de Deus, então eu não posso viver isso. É você viver o que a palavra de Deus está falando, tá? É como, por exemplo, né, tem muitas igrejas que às vezes ensinam certas doutrinas que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Né? Eu não posso cortar meu cabelo porque é pecado cortar o cabelo. Cortar o cabelo é pecado? A Bíblia fala sobre isso? Na minha Bíblia não fala sobre isso. De forma alguma. Até parece que quando você chegar no céu vai ter um anjo lá com uma régua para medir o seu cabelo para saber se você foi fiel. Não. O que adianta você ter o cabelo comprido e ter uma língua maior do que o seu cabelo? Não adianta nada. Tem gente que o cabelo dela é comprido e a língua é mais comprida ainda. Então é melhor você ter um cabelo curto e não cuidar da vida dos outros, cuidar só da sua, do que você ter um cabelo comprido e ter uma língua maior ainda cuidando da vida dos outros também. Então não adianta. Calçar o evangelho com a preparação do evangelho é você viver aquilo que a palavra de Deus orienta. Nós temos um outro exemplo na Bíblia muito interessante, no livro de Daniel, no capítulo 3. A Bíblia fala que o rei Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele teve ali uma inspiração demoníaca lá. E o que Nabucodonosor ele fez? Nabucodonosor mandou construir uma estátua enorme. Tinha 30 metros de altura. Tá? E ele deu uma ordem que todas as pessoas na Babilônia, elas teriam que se prostrar para aquela imagem. Num determinado momento do dia, seria tocado instrumentos musicais, e quando os instrumentos musicais fossem tocados, aonde a pessoa estivesse, ela iria se virar em direção à imagem que Nabucodonosor levantou, e a pessoa iria se prostrar, a pessoa iria dobrar os joelhos, reverenciando aquela imagem. Então imagine você, a pessoa estava lá no mercado, estava lá, tal, de repente começava a tocar a música. A pessoa largava tudo que estava fazendo, né? Dobrava o joelho dela em direção à imagem e se prostrava e adorando a imagem. Se a pessoa estivesse na casa dela, fazendo serviços lá, tocou, né, os instrumentos musicais, ela tinha que dobrar os joelhos e adorar. Se a pessoa estivesse no campo, cuidando dos animais, né, tocou a trombeta, a pessoa teria que parar. Só que a Bíblia fala que tinha 3 homens no reino da Babilônia, que quando os instrumentos tocavam, eles não se dobravam. Eles não se dobravam para a imagem. E isso chegou até o conhecimento do rei Nabucodonosor, que ficou indignado. Tá? E aí em Daniel capítulo 3, no versículo 14, o rei Nabucodonosor, ele chama esses rapazes até a presença do rei. Olha só. E o rei ele faz até uma proposta, né, para aqueles jovens, né? Ele faz até uma proposta para aqueles jovens, né? Se a pastora consegue ler para a gente aí, pastora. Daniel, capítulo 3, versículo de número 14. Né? Tá ali na telinha, ali tá na tela também. Né?
Lê para mim, pastor, 3,14. por favor. Vamos lá. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servis a meus deuses, nem o adorais a imagem de ouro que levantei? Agora, pois, estáis dispostos e, quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, de gaitas de foles, procurai-vos e adorai, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz, porque se não o adorardes, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Dá uma paradinha, pastora. Então, ó, Nabucodonosor foi até gente fina, né? Poxa, Sadraque, Mesaque, Abednego, eu fiquei sabendo que vocês não adoram a minha imagem, vocês não se prostram para a minha imagem. Poxa, vocês sabem o que a lei diz? Vocês estão cientes que se a pessoa não se dobrar para a minha imagem, se a pessoa não adorar a minha imagem, vocês estão cientes que a pessoa vai ser lançada numa fornalha de fogo ardente? Vocês têm um conhecimento disso? E o rei ali começa a fazer, né, aquela coisa, né, faz aquela chantagem emocional, né? Porque é isso que o mundo faz hoje com a gente, né? A chantagem emocional. Nossa, por exemplo, quando, eu vejo às vezes, às vezes a pessoa é cristã e ela está em um determinado ambiente e ela é movida, né? Eu me recordei agora que quando eu comecei na igreja, no comecinho da minha conversão, eu me lembrei que todo final do ano o dono da empresa lá dava uma cesta cesta de Natal, né? E nessa cesta de Natal vinha panetone, né? Panetone, no final do ano é panetone, né? Vinha panetone, vinha biscoito, vinha um monte de coisa. E vinha também garrafa de champanhe, garrafa de vinho. E eu me recordo que quando deram, né, a cesta para mim, eu na mesma hora eu peguei, agradeci, e eu peguei as garrafas de champanhe e de vinho e eu joguei fora. Eu joguei, literalmente, eu peguei e joguei fora. Peguei abri a minha caixa, peguei a garrafa de champanhe, peguei a garrafa de vinho e joguei no lixo. E quando eu fiz isso, uma pessoa, um dos funcionários falou assim: Sérgio, o que você está fazendo? Você está louco? Você está maluco? Se o fulano de tal vez ele vai ficar chateado. Eu falei: mas por quê? Não, mas isso não se faz. Eu falei: não, mas eu não bebo, né? Ah, mas por que você não dá para alguém? Eu falei: o que eu não quero de mal para mim. Aliás, isso é uma coisa interessante, né? Porque as pessoas têm essa mania. Se uma coisa não presta para mim, eu vou dar para os outros? Não. Isso aí é errado, sabia? Eu não bebo, mas então vou dar bebida para alguém. Não. É igual, por exemplo, no meu casamento, quando nós casamos. Quando nós casamos, no dia do nosso casamento, os nossos familiares estiveram presentes e a maioria dos nossos familiares não eram cristãos, não eram. E no nosso casamento, eu me lembro que quando a pastora estava preparando o casamento, perguntaram para ela, né? E a cerveja? Né? Quem é que vai comprar cerveja? Teve até pessoas que se ofereceram para doar a cerveja para o casamento. E aí nós falamos assim: não, o nosso casamento não vai ter cerveja. Não, mas que isso, um absurdo. Como é que pode casamento não ter cerveja? Não, foi não. Não, mas os convidados vão ficar chateados. E aí a gente falou assim: mas peraí, o casamento é de quem? O casamento não é nosso? O casamento não é meu e da Fabiana? Se o casamento é nosso, os meus convidados vão beber aquilo que eu bebo. Quer dizer, eu vou colocar cerveja na minha mesa porque eu tenho que agradar o meu tio, a minha tia, agradar o meu cunhado, a minha cunhada, agradar meu... Não, de forma alguma. Né? Então, quer dizer, o que é isso aí? A pessoa, ela viveu o evangelho. Né? Se uma coisa não presta para mim, eu vou oferecer para os outros? Eu vou dar para... Não, negativo. Se não presta para mim, não vai prestar para o meu vizinho, para o meu familiar, não vai prestar. Então, mas você percebe, pastor, que o mundo ele acha que o cristão é sempre nesse jeito, né? Sabe? Aquela ameaça, né? Olha,
Veja bem, se você, né, eu sei que você é cristão, mas poxa, se você não fizer isso aqui, você vai perder o seu emprego. Se você falar a verdade, fulano não vai gostar. Então, Nabucodonosor está fazendo uma chantagem com Mesaque, Sadraque e Abednego. Eu sei que vocês estão aí, eu sei que vocês servem a outro Deus, tá? Poxa, mas vocês não vão se dobrar para a minha imagem, vocês vão morrer no fogo. É aquela chantagem, né, que o mundo faz, né? É isso que hoje a gente vê nas pessoas. Tem muitas pessoas hoje que ela vive à base de chantagem. Faz parte da renúncia, né? Exatamente. Quem está seguindo a Deus de verdade, quem quer servir a Deus, porque não tem como servir a dois senhores. Então, se você escolheu a servir a Deus, você tem que renunciar, né? Você tem que calçar a sandália do Evangelho da Paz. E quando a gente calça a sandália do Evangelho da Paz, a gente tem que saber onde a gente vai, onde a gente pisa, porque é os nossos pés que nos levam para os lugares, né? Nós temos o livre-arbítrio, né? E a gente vai no lugar, não tem como ir a algum lugar se os nossos pés não forem juntos. E a gente sabe que normalmente a gente vai se deparar com pedras no caminho. Exatamente. Vai se deparar com, pode ter um caco de vidro, pode ter alguma coisa pontiaguda. E é justamente o calçado, a sandália, o sapato que nos protege, que protege nossos pés. Até me lembrei agora, né, que as pessoas falam, nossa, parece, essa é uma pedra no meu pé, né? Se entra uma pedrinha no calçado, né, é horrível andar. E tem gente que ainda, ela, mesmo doendo aquela pedrinha, né, aquele pecado, aquele erro ali no pé dela, dentro da sandália, mesmo doendo, ferindo, sangrando, ela continua andando com aquela pedra. Ela não para e ela não tira aquela pedra do calçado. Por quê? Porque vai custar algo. Né? Vai custar algo o quê? Que ela vai ter que parar, ela vai ter que sentar, ela vai ter que desamarrar aquela sandália, ela tem que se propor aquilo ali, ela tem que parar e executar aquilo. E tem gente que ela não quer, ela continua, porque senão ela vai perder algo, senão ela vai perder tempo se parar ali, e ela vai com os pés feridos, né? E que não vai trazer um bom resultado para ela. Sabe o que eu lembrei agora? Por exemplo, às vezes a pessoa vê um campo bonito, um jardim, e aquela grama, e a pessoa ela vai descalça ali, mas às vezes no meio daquela grama tem, eu não sei como é o nome daquela tem um mato. E uma grama tão linda que parece tão macia, né? Mas tem um matinho que dá normalmente no meio da grama, ele é pequeno, só que a folha dele é cheia de espinho. É um matinho que dá, lá no Mato Grosso tem muito isso daí. É um mato que normalmente ele nasce no meio da grama. Só que ele tem muito espinho, é uma folhinha cheia de espinho. E quando a gente pisa naquela folhinha, meu Deus do céu, dorzinha, né? E eu lembro quando eu era criança e o pessoal desmatava, né? Desmatava para fazer o plantio, e às vezes o pessoal queimava aqueles coqueiros. E a gente, então, andava descalço no meio da queimada, só que o coqueiro, né, mesmo depois de queimado, ficam os espinhos. E às vezes a gente pisava naquilo ali, meu Deus do céu, era uma dor, mas era uma dor. E quando a pessoa está calçada, ela pode pisar na pedra, ela pode pisar no espinho, aquilo não vai atingir ela. Por quê? Porque o calçado vai proteger. Para que serve o evangelho? Para proteger a pessoa. Aí você vê, né, voltando aí, você vê que o rei, ele começou, olha, né, poxa, eu não quero maltratar vocês, mas se vocês continuarem desse jeito aí, eu vou ter que lançar vocês na fornalha. E aí o rei falou assim, olha que ousado, né? Continua ali para mim, pastor, por favor, versículo 15, né? Olha como que o rei, ele foi ousado na colocação dele, né? Que ele fala, porém, se não adorardes... Veja aí para mim, pastor. Agora, pois, estáis dispostos e, quando ouvides o som da trombeta no pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus
que vos poderá livrar das minhas mãos? Olha que ousado. Olha que rei ousado, hein? Se eu der uma ordem e vocês forem jogados na fornalha, eu quero ver qual é o Deus que vai livrar vocês. Rapaz, Nabucodonosor se sentia... maior do que Deus. Né? E aqui ele fala Deus e está escrito com letra minúscula, né? Então, aí você vê, né? Ele fala, quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Quer dizer, olha que audaz. E não é isso que a gente vê hoje, as pessoas, muitas vezes, a pessoa, ela é ameaçada, essa sua fé vai acabar com você. Você fica sendo fiel, você vai ver onde é que vai... Eu quero ver se você perder o seu emprego, eu quero ver se... né? Olha como que o diabo... Sadraque, Mesaque e Abednego, eles literalmente sabiam onde estava pisando, não, né? Porque... lê para mim o restante. Agora, aí vem, olha quando a pessoa está calçada com o evangelho, quando a pessoa, ela verdadeiramente ela é de Deus, né? Continua para mim, pastor, por favor. Aí. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei. Ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos de te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Eita Deus, hein? Rapaz, olha, era... Esses sabiam onde pisavam, né? Não, exatamente. Você vê que eles falam assim, olha, quanto a isso, a gente não vai nem perder tempo te respondendo, rei. Só fique sabendo uma coisa, se o Deus que nós servirmos, ele quiser nos livrar, vai nos livrar. Agora, se Deus não quiser nos livrar, o Senhor vai jogar a gente vai ser queimado, mas nós não deixaremos de servir ao nosso Deus. Poxa vida, hein? Olha, chega até me arrepiar, hein? Que confiança. Esses, sabe, o pastor, é como a pessoa, você sabe que existe uma vestimenta, né, que a pessoa ela usa justamente para poder entrar em lugares onde tem fogo, né, altas temperaturas. E quando a pessoa está vestida com aquela roupa, né, ela entra ali e o fogo não vai ter um poder sobre o corpo dela. Uhum. É como aquela pessoa que trabalha na apicultura, por exemplo. Né? A senhora gosta de mel, pastora? Mais ou menos. Mais ou menos? A senhora já pegou mel, já teve pé de uma colmeia já? Já? Lembrei agora quando a gente estava indo para o monte orar lá no Mato Grosso do Sul e jogaram uma pedra. O filho do pastor Tiago jogou uma pedra, rapaz, o molequinho que é sabuca, hein? Ô mãozinha abençoada, acertou certinho a abelha, rapaz. E a abelha saiu correndo atrás da gente. Então, agora, a só sabia que a pessoa que por exemplo, o apicultor, ele precisa manusear o favo de mel. E quando ele manuseia ali, as abelhas todinhas saem e as abelhas elas querem defender a sua colmeia, então elas acabam ferroando. Só que normalmente o apicultor ele usa uma roupa, né, uma de borracha. E para que essa roupa de borracha? Justamente porque se a abelha vir picar ele, né, vai picar não, né, ferroar, né? Não, ele não vai ser atingido pelo ferrão da abelha. Então aquela roupa serve para proteger ele do ataque da abelha. E quando a pessoa ela está vivendo verdadeiramente o evangelho, quando a pessoa calça, né, o evangelho, a preparação do evangelho, ela está protegida, ela está revestida. E esse exemplo da Bíblia de Sadraque, Mesaque e Abednego mostra muito bem isso. Por quê? A Bíblia fala que eles foram lançados, só que a Bíblia fala que o fogo não teve poder sobre eles. De repente o rei ele se levanta, ele fica olhando para a fornalha, ele fala assim, peraí, a gente não jogou 3 homens na fornalha? Foi, rei. Então, mas eu estou vendo 4. Eu estou vendo 4 homens dentro da fornalha. Eles estavam passeando dentro da fornalha. E aí o rei manda chamar, né? Chama, né, os 3. E a Bíblia fala então que de repente os 3 saem de dentro da fornalha. E a Bíblia fala que nem um fio de cabelos dele foi chamuscado pelo poder do fogo. Que coisa linda, hein? Quando a pessoa, ela literalmente, ela veste, né? A armadura, né? Exatamente. Então, não tem porquê. E calça a sandália, né? Do Evangelho da Paz. Que coisa legal, ela tem, né? uma firmeza, né? Sim. Ela tem uma firmeza e ela tem uma estabilidade em Deus.
né? Uma hora ela está duvidando, outra hora ela é de Deus, outra hora ela não é, uma hora ela fala a verdade, outra hora ela está com mentira. Não, ela tem uma estabilidade, uma firmeza em Deus, assim como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles tinham uma firmeza tão grande, uma fé, uma confiança tão grande, que eles falaram, se quiser jogar na fornalha, que jogue, mas nós não vamos te adorar, Rei. Então, quem tem essa firmeza em Deus, que calça essa sandália, né, do Evangelho da Paz, e o Evangelho pode-se dizer também a palavra de Deus, porque tem os 4 evangelhos, né, da Bíblia, a gente pode fazer até essa comparação, crê na palavra de Deus. Então ela não teme a nada, ela não tem dúvida, ela sabe onde ela pisa, ela sabe a hora que ela vai andar, ela sabe a hora que ela vai correr, a hora que ela vai parar. E a hora que ela vai parar, os pés dela vai ficar parado, mas ela vai ficar parada firme, ela não vai parar e vai cair, vai pender para frente, para trás, para o lado. Ela vai ficar parada, porque é a hora de parar. E é a hora de correr, né? E a hora também de saltar montanhas, a hora também de pisar em vales, a hora também de pisar em estradas escorregadias, né? Tem coisas que a gente passa na vida que a gente está passando por uma estrada cheia de pedra, estamos passando por uma estrada cheia de lama, que a gente pode escorregar, pode cair. Então não, ela tem essa firmeza, e essa firmeza é na palavra de Deus, é no Evangelho da Paz. Não, eu estou pensando aqui agora, né? Por exemplo, quando a gente sobe o monte, por exemplo. Imagina subir o São Roque descalço. Ou de salto alto. Meu Deus do céu, não. Tem que ter o preparo, né? Exatamente. Então, não existe um calçado específico, né, para poder subir o monte. Então, imagina subir o São Roque sem calçado, descalço. Você não vai conseguir, porque tem uma parte do Monte São Roque ali que é cheio de pedra. É cheio de pedra. Como a gente está calçado, você está ali de tênis ou de sapato, então você pisa na pedra, você não sente nada. Mas se você estiver descalço, e às vezes tem umas pedrinhas que você pisa assim, você chega, literalmente você cai. Porque dependendo do lugar onde você pisa, meu Deus, aquela dor vai para o corpo inteiro. E é interessante que fala o calçado do Evangelho da Paz. Né? O Evangelho verdadeiro, né? E a gente tem que sentir também nas decisões aquela paz, né? Aquela paz, se é a hora de você parar, de correr, ou de subir, de descer, né? Que a Bíblia fala em Eclesiastes que há tempo para tudo nessa vida, há tempo de levantar, tempo de se deitar, tempo de chorar, tempo de sorrir, tempo de ficar calado, tempo de falar, tempo para tudo, né? Então a palavra de Deus, ela vai nos ensinando, é como se fosse um quebra-cabeça, né? O Novo Testamento com o Velho Testamento, eles se englobam, e ali a gente vai juntando a palavra de Deus e a gente vai se fortificando quando lê a palavra, né? A gente vai falando da palavra e vai lembrando dos versículos, porque uma coisa vai ensinando outra, né? E quando fala da sandália do Evangelho da Paz, a gente pode se lembrar também de que firma muito em decisões, né? Porque quando você decide, quando você tem o livre-arbítrio para escolher, você sabe onde você vai, e você vai porque os seus pés o levam, né? Então, o Evangelho, a gente calçando essa sandália para a gente ter essa firmeza, para saber aonde você vai, o que você vai fazer, o que você vai decidir, né? Não, a pessoa quando ela tá calçada, independente se ela vai pisar num terreno arenoso, cheio de pedras, de repente até escorpiões. Aliás, Jesus falou que nós pisaríamos em serpentes e escorpiões. Exatamente. Como é que a pessoa, por exemplo, eu já matei muito escorpião já, né? Principalmente quando passamos lá em Pernambuco, lá em Cavaleiro, eu já matei muito escorpião. Como é que a pessoa vai matar um escorpião, por exemplo? Pisando normalmente não tem como. Se ela pisar o escorpião, ela vai ser ferroada pelo escorpião. E as sandálias no tempo aqui, né? dessa armadura, era feita de couro, né? Resistente, né? Tinha umas que tinha até pregos embaixo para poder passar em terrenos para não afundar, para não escorregar. Só ver, por exemplo, os alpinistas. Os alpinistas, eles têm que usar um sapato especial
que é justamente cheio, gravar, né? são cheios de dentes, né? Justamente para fixar ali na neve, no gelo, para não. Então, se a pessoa está calçada, independente de como está o terreno, se está cheio de espinhos, se está cheio de pedras, não tem problema. O segredo é você estar calçado com o evangelho da paz, tá? E para findar aqui o nosso estudo, em Mateus capítulo 10, 32, olha que interessante esse versículo. Vou findar o nosso estudo de hoje com esse versículo, Mateus 10, 32. Declaração do próprio Senhor Jesus. Olha o que Jesus fala, né? Jesus fala assim, ó, portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu estou de lado aqui, eu estou olhando para a televisão, tá, pessoal? Porque eu estou de lado assim. Todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Olha que coisa interessante. Agora, olha a outra parte. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, o que é confessar Jesus? Confessar Jesus não é você só falar, mas é você viver, tá? Você sabe que muitas vezes a gente evangeliza, muitas vezes. Eu já vi vários, já teve várias pessoas que chegaram até mim. Esses dias mesmo chegou uma senhora para mim, uma obreira ali no Brás, ali, ela falou assim, poxa, bispo, eu fico muito feliz quando eu vejo o senhor. Toda vez que eu olho para o senhor, eu vejo que o senhor está ali sorrindo. Toda vez que a câmera mostra o senhor está ali sorridente. Toda vez que o senhor está aqui, no meio aqui do povo aqui, eu nunca vi o senhor triste, né? E ela falou assim, olha, olhar para o senhor assim traz até uma paz para a gente. Eu fico abençoado só de olhar para o senhor, ver essa alegria do senhor. Então, isso é bacana. Você sabe que muitas vezes você não precisa nem falar necessariamente para você evangelizar uma pessoa. O seu testemunho já mostra quem é você. O seu comportamento, tá? Eu já tive lugares que eu cheguei, já tive estados que eu cheguei, onde tinham pessoas que não queriam nem ficar perto da gente. Por quê? Porque passaram uma imagem da gente para essa pessoa, falaram que nós éramos de uma coisa, mas no decorrer dos dias, essa pessoa ela foi vendo o nosso comportamento, ela foi vendo o nosso testemunho, e a pessoa me falou assim, olha, bispo, quando o senhor chegou aqui no estado, né, falaram que o senhor era isso, mas olha, hoje eu estou vendo que é totalmente ao contrário. Então é testemunho. Isso é você calçar o evangelho, tá? Agora, é lógico, você que quer fazer parte do reino de Deus, você vai ter que pagar um preço. Você vai ter que tomar decisões aonde vai ter que desagradar muita gente. Mas você tem que pensar o seguinte, toda vez que você for fazer alguma coisa, isso vai agradar a Deus? Então faz. Porque aquele que confessa a Cristo, confessar, repito, não é só com palavras, mas com atitudes. Se as suas atitudes, o seu comportamento tem confessado o Cristo aqui na terra, pode ter certeza que lá no céu você também vai ser confessado por Jesus diante do Pai. Mas se o seu comportamento, o seu testemunho está negando, tá? Se você se diz ser um homem de Deus, mas o seu comportamento está totalmente contrário, diante de Deus você também vai ser negado, pode ter certeza, tá bom? Então, vista as sandálias com a preparação do Evangelho da Paz, tá bom? Siga o caminho de Cristo. Se você estiver vestido com o Evangelho, ainda que venha a pedra, ainda que venha escorpiões, você vai vencer com certeza em nome de Jesus, tá bom? Bom, essa foi a palavra de hoje, calçando o Evangelho com a preparação do Evangelho da Paz. E toda quinta-feira, a partir das 19 horas, estaremos com vocês aqui no YouTube para trazer até você e a sua família essa palavra